Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando o número 475 de Diálogo Espírita. No quadro O Espiritismo Responde, uma questão sobre a aura, do que se trata, e é só os videntes que podem visualizá-la. Temos ainda as bênçãos do agora, no Fonte Allan Kardec. Entretanto, nós vamos iniciar com o quadro que estreou na semana passada, Reflexões de A a Z. Quem assistiu, esperamos que tenha gostado e permaneça conosco, e quem não assistiu, a oportunidade é agora. Então hoje nós vamos tecer comentários sobre Barcelona, sobre Bezerra, sobre bruxaria e, se der tempo, sobre bônus hora e, quem sabe, também sobre bondade. Agora para você, Diálogo Espírita. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso quadro de hoje, Reflexões de A a Z. Minha companhia aqui é a Mariana e a Andréia. E a gente selecionou, como eu falei aqui na abertura, algumas palavras. Vamos ver quantas delas nós vamos poder discorrer hoje. E a gente vai começar aqui com a Mariana, que vai falar Barcelona. Quando você ouve no meio espírita falar em Barcelona, o que isso te faz lembrar? É uma data, né? É um acontecimento muito importante para a doutrina dos espíritos, porque é um marco na divulgação. O que aconteceu assim, que marcou tanto? Foi a queima dos livros espíritas na Espanha, né? Então, esses livros foram enviados para Barcelona, para uma pessoa retirá-los, e ele, então, quando foi para fazer essa retirada, ele foi impedido, porque tinha que passar pela, vamos falar que é a alfândega, e era um bispo que fazia essa vistoria dos livros, das coisas que estavam chegando na Espanha. E quando ele viu aquele material todo ali, os livros, ele foi confiscado esses livros, né? E assim, confiscado e ponto final, né? E foi determinado então a queima. Kardec, ele ficou assim, no primeiro momento, né? O pessoal ficou muito assustado, porque vai queimar os livros, né? Como que vão divulgar a doutrina dos espíritos na Espanha sem os livros? Mas veio, né, a intuição ali, a orientação para Kardec, que era para ele deixar que acontecesse essa queima, que seria a melhor propaganda da doutrina dos espíritos. Seria um momento que ela iria florescer, porque ela iria espalhar, porque era uma coisa tão inédita, tão absurda, queimar livros, que iria despertar a curiosidade das pessoas para saber o que era aquilo, o que continha naqueles livros que eram tão proibidos assim. Então, Barcelona nos remete, né, um auto de fé. É um acontecimento assim que no primeiro momento foi um grande choque, né, um grande desgosto, vamos dizer assim, mas que se tornou a melhor propaganda. Foi o melhor meio que houve para a divulgação da doutrina na Espanha e no mundo. E é tão interessante que na Revista Espírita, né, de 1861, é tão interessante que Kardec vai falar que os jornais, né, ficaram quietinhos. Não foi preciso eles noticiar, fazer gracinhos, memes, né? Hoje seria memes, né? Porque a própria notícia, o boca a boca ali, espalhou a doutrina para a Europa toda, principalmente na Espanha. Eu vou até pedir para a Andréia, ela tem um trechinho tirado justamente da Revista Espírita, que eu não anotei aqui de qual edição, talvez seja essa mesma, onde Kardec comenta a respeito, então deve ser da mesma. Mas antes disso, só queria complementar o seguinte. Então, esse episódio, né, que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona, ele ocorreu no dia 9 de outubro de 1861. E ali foram cerca de 300 livros que foram queimados, né? Foram edições do Livro dos Espíritos,
o livro Que é o Espiritismo, que é um livro básico que foi escrito um ano depois do Livro dos Espíritos, embora pequenininho, saiu em 1857. Dessa revista espírita que Kardec fundou em janeiro de 1858, editou até a sua desencarnação, e mais brochuras de comunicações de outros livros espiritualistas. E o receptador, quem é do meio espírita, deve lembrar, conhecer de nome, que o importador é o La Chatre. Existe uma editora espírita com esse nome, La Chatre. E o nome do bispo aqui, sem querer lançar a fogueira, né? Mas era o Antônio Polanai, não sei a pronúncia, Termes ou Termens. E a gente vê, Andréia, que isso aí foi digamos assim, um resquício ainda da Inquisição, porque a Inquisição na Espanha, oficialmente, ela foi erradicada em 1834. Bem antes. Então aliás, eu sempre faço uma associação seguinte, de que a doutrina espírita, os fenômenos de Hydesville, lá em Rochester, nos Estados Unidos, eles começaram em 1847, portanto 13 anos somente, porque a Espanha foi um dos últimos, ou o último país por lei, oficialmente abolir a Inquisição, né? Então a gente vê que esse tipo de comportamento, queimar 300 livros, que não, como ela explicou, não fazia mal a ninguém, né? Pelo contrário, só teria a contribuir com o bem-estar das pessoas, mas a radicalização dessa figura eclesiástica levou a esse ponto. Você tem aí, faça o trechinho que Kardec escreveu na Revista Espírita? Tenho sim, vamos lá. Ele diz assim: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar e não há pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-las. É isso. Então, sobre Barcelona, acho que já deu para vocês terem uma ideia do que a gente queria trazer, ilustrar com esse episódio, né? Que seria, em princípio, lamentável, mas foi interpretado pelo próprio codificador da doutrina espírita como uma coisa boa, porque ajudou na divulgação, como a Mariana já falou ali. E agora, emendando com a Andréia, para falar Bezerra. Começa com a letra B, Bezerra, só que nós colocamos aqui, gente, com uma inicial maiúscula, porque é um nome próprio. Sim, Bezerra de Menezes, o médico, amigo dos pobres. Médico dos pobres. Né? Um espírito de luz iluminado que trouxe muita alegria, muita bondade, muito ensinamento, muita aprendizagem para todos que conseguiram conviver um pouquinho com ele naquela época. E até hoje, né, a gente aprende muito com esse espírito. Quantas casas espíritas, quantas palestras, quantos congressos Bezerra de Menezes não tem auxiliado até então, não é que a gente ouve falar? Quantas vezes Divaldo Pereira Franco encerra o congresso com uma mensagem de Bezerra de Menezes. Então, a gente, até uma alegria falar sobre ele, até emocionante. Há muitas histórias sobre a bondade de Dr. Bezerra de Menezes. E tem uma em especial que Dr. Bezerra ajudava muito as pessoas que não tinham condições de pagar as consultas. E ele fazia de um tudo. Ele usava até técnicas, por exemplo, hoje, que a gente sabe, que é o uso do medicamento placebo, porque ele picava os papeizinhos e falava para a pessoa tomar de 8 em 8 horas para fazer o efeito placebo, porque a pessoa acreditava que aquilo fazia, né, o bem e com certeza aquele papelzinho deveria estar fluidificado e magnetizado, não é pelas mãos dos mentores. Mas o Dr. Bezerra, numa situação, ele atendeu um senhor que tinha muita admiração por ele, era um senhor que tinha muito dinheiro. E depois da consulta, o senhor perguntou qual era o valor, né, da consulta, e o doutor ficou, ele ficava constrangido até de passar o valor. E ele passou lá o valor e o senhor entregou para ele um envelope.
E ele pegou aquele envelope, ele tinha uma sequência de pacientes para atender, ele pegou o envelope e deixou em cima da mesa. Em seguida entrou uma senhora, muito necessitada, com todas as condições, né? E não tinha condição nenhuma de comprar os alimentos que ele havia sugerido, porque a criança ia precisar comer bem e se alimentar para poder se restabelecer da saúde. E ele pegou sem pensar e entregou o envelope. Ele pegou o envelope que ele não havia aberto ainda e entregou para a senhora. E ela, quando olhou no envelope, tinha um equivalente a mil réis da época, que era muito dinheiro. E ela falou, o senhor deve ter se enganado, é muito dinheiro. Dele, não, eu não me enganei, eu sabia que tinha esse dinheiro dentro do envelope e isso é para sua família e para suas necessidades. E ela ficou sem saber como agradecer, né? Então, esse é só um pequeno relato, tem muitos outros. Tem. É verdade. Eu já te comentava aqui em off, né? Tem uma história, uma outra situação que ele dá o anel de formatura dele, médico, né? E também para ajudar, acho que um pai de família, tinha uma família numerosa, estava desempregado, e ele deu, daí acho que, não sei, depois passado um tempo houve um reencontro, essa pessoa voltou para agradecer, eu não sei se ele penhorou aquele anel e recuperou depois e veio devolver, eu sinceramente eu não conheço bem, não lembro bem dessa historinha. Eu só queria registrar aqui que o Bezerra de Menezes, ele é cearense, ele nasceu em Jaguaretama, em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900 no Rio de Janeiro. Era chamado pai dos pobres, foi médico, militar, político, escritor, jornalista e filantropo, né? E se dedicou à política também, porque ele foi vereador em 1 ou 2 mandatos, depois funcionava diferente a política na época, né? Foi deputado também e foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E a gente só lembra aqui também um registro que em 2008 teve um filme, né, sobre a vida do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. Foi assistido nos cinemas aí por cerca de 500 mil pessoas. E esse filme abriu as portas para o movimento, para outros filmes que vieram depois, como Nosso Lar, As Mães de Chico, etc, etc. Bom, vamos passar, nós temos um tempinho ainda dá para a gente fazer uma abordagem rápida. Queria que você fizesse alguma consideração sobre o terceiro item da nossa pauta de hoje, bruxaria. É um tema bem interessante, porque nós escutamos algumas pessoas, quando você pergunta, existe bruxa? Você acredita que existe bruxa? Alguns vão falar, bruxa não existe, isso aí é de historinha, né? De Branca de Neve, que morde a maçã, da Bela Adormecida, e bruxa não existe. Para alguns vai falar, eu acredito em bruxas, eu acredito em bruxaria. Então, realmente, bruxa existe, né? É uma instituição, como religião, as bruxas existem, né? Mas quem é bruxa? Qual é a ideia que nos vem quando falamos em bruxaria? Então, a bruxaria nos remete à história, né? Desde lá da Idade Média. Quem eram essas bruxas? Então, essas bruxas eram mulheres solteiras ou viúvas, mulheres que tinham alguma característica física não tão elegantes, nem tão belas, e elas eram perseguidas pela a sua posição contra a religião dominante da época. Geralmente eram mulheres que tinham conhecimento de ervas medicinais, de chás, de benzimentos. Muitas delas eram médiuns. E essa mediunidade, ela explodia de uma forma muito ostensiva e não tinha nenhum controle, não tinha nenhum conhecimento. Então, a igreja, na época, perseguia porque era contrário à religião, porque eles achavam que elas estavam possuídas pelo Satanás. Então, elas passavam por um tribunal da Inquisição, mas esse tribunal, ele era terrível. Ele, né, a mulher, a pessoa, o homem também passava, ficavam despidos e eles eram examinados para ver se eles tinham alguma marca com esse Satanás.
Então, esse tribunal ele foi criado para ficar uma coisa assim, como se disse, é um direito para se defender, mas ninguém conseguia se defender. Então, a bruxaria. O que era, nós pensamos em bruxaria? Nós pensamos no feitiço, na feitiçaria. E o que a doutrina espírita nos traz a esse respeito, né, da bruxaria? Por que o feitiço pega uma pessoa e não pega na outra? É o corpo fechado? Porque alguém tem corpo fechado e o outro não tem o corpo fechado, né? Quem é, né, esses espíritos maléficos? O Satanás existe? Dentro da doutrina espírita nós sabemos que não existe. O que existe são espíritos imperfeitos, espíritos maus, né? Então, esse feitiço que muitos temem, né, aí, nada mais é que são energias emanadas por mentes de pessoas que querem o mal do outro. E como que nós nos defendemos? Através da oração, da prece, do autoconhecimento, da reforma das nossas más tendências, deixando, né, policiando os nossos pensamentos, os nossos fazeres. Então a gente cria um escudo em torno de nós, né? E Deus é justo, Ele não vai deixar que alguém que não deva sofra por alguma coisa. Agora a gente também não deve abusar e fazer pouco. Vai lá, tem alguma coisa na encruzilhada lá, um despacho, não sei o quê, vai lá, dá um chuta, dá um pontapé. Isso aí não se faz, né? Temos que ter usar o bom senso. Eu queria lembrar, já que a gente falou em Auto de Fé de Barcelona e a Inquisição, né, que justamente a bruxaria foi circunstancialmente, como ela falou ali, a senhora Piper, uma médium espírita, mas também escritora, ela conta que a última supliciada por feitiçaria foi Ana Gaelde, na Suíça, em 7 de junho de 1874. E durante 14 séculos, mais de 500 mil de vítimas sob essa acusação. E a gente lembra aqui também muito importante de Joana d'Arc, que foi queimada, apesar de defender o exército francês contra a Inglaterra, as tropas inglesas, durante a Guerra de 100 Anos. Ela foi vencedora, mas depois, numa batalha de Borgonha, ela foi vendida para os ingleses e foi levada à fogueira sob acusação de bruxaria, porque ela dizia ouvir vozes, que foram aquelas vozes que inclusive guiaram-na com o exército francês para derrotar os ingleses em outras batalhas. Ok, meus amigos, nosso tempo está estourado. Voltamos na próxima semana. Boa semana a todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos. E ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, trouxemos o tema As Bênçãos do Agora. Desageme-se dos vigorosos elos do passado e rompa com as amarras do futuro. Assim inicia Marco Prisco no capítulo 39 da obra Renove-se, nos trazendo esse alerta, falando da importância do agora. Nós não podemos deixar de lado tudo aquilo que nós já fizemos. Não tem como desistir ou retornar ao passado para apagar tudo que nós construímos ou destruímos. Nem tampouco podemos ficar parados aguardando o amanhã para realizar os nossos projetos, postergando as nossas atitudes. Há num equilíbrio na balança entre o passado e o futuro. Este equilíbrio é justamente o agora, o hoje. Essa oportunidade de nós pegarmos tudo o que já fizemos, analisarmos e renovar as nossas ações, renovarmos-nos e fazer um novo tempo. Por isso, a importância de nós
estarmos despertos para o agora, para o hoje, aproveitando todas as oportunidades. Dizem que um trem não passa na mesma estação, porém, se nós perdermos esta estação, nós podemos chegar numa próxima para buscar e entrar neste trem que nos conduzirá à felicidade. Para isso, depende as nossas atitudes. Esse acordar, despertar para tudo o que está acontecendo conosco neste momento. Refazer aquilo que nos traz mágoa, arrependimento. Vamos analisar, vamos fazer a autoanálise das nossas ações e ver o que nós podemos melhorar. E aí agir no agora, não esperar para amanhã, mas agir agora. O amor é a base para todas as nossas ações, para todas as nossas vivências. Então, vamos nos dar uma chance de sermos felizes, mas atentos a este momento. O agora, o hoje, não vai desaparecer da nossa vista, das nossas oportunidades, se nós estivermos de olhos bem abertos, se nós estivermos atentos para aquilo que nos chega e sempre avaliar e fazer o nosso melhor, para que nós não nos arrependamos mais uma vez do que estivermos fazendo. Então, queridos amigos, telespectadores e internautas, as bênçãos do agora são todos os dias, estão conosco, vêm para nós, essas benesses que Deus nos oportuniza. O que nós vamos fazer com essa chance, com essa oportunidade, depende única e exclusivamente de nós. O convite que fica é para nós nos renovarmos, refazendo aquilo que está guardado lá no fundo e que nos magoa. Porque nós podemos reconstruir, refazer, reiniciar a partir do agora. E amanhã é um novo dia. Muita paz e muita luz e uma semana abençoada para todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos. E ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Vocês poderiam explicar o que é a aura? Só os videntes podem vê-la? Em primeiro lugar, nós temos que relembrar qual é o conceito comum, de aura. Seria uma espécie de halo que fica ao derredor de uma pessoa, um campo de energia emanado de um ser vivo. Geralmente, quando a gente vê relatos na Bíblia, relatos religiosos de aparição de Jesus, de espíritos superiores, eles são até representados com uma espécie de auréola, com um brilho luminoso atrás de si. Para muitos de nós, isso seria a aura, uma emanação energética daquele espírito, que no espírito luminoso, se traduziria por aquela luz magnífica que emocionaria quem vê. Ele pode ser captado, entretanto? O que a ciência já nos diz a respeito da possibilidade de captarmos ou percebermos a existência ou não do que nós chamamos aura humana? Na Universidade de Granada, o professor Emílio Milan estudou durante muitos anos a capacidade que tem alguns curadores de sentirem, de perceberem a energia alheia e diagnosticarem muitas vezes até as doenças que essas pessoas têm com acerto. E caracterizou isso, classificou como uma espécie de sinestesia emocional, uma capacidade de perceber a energia alheia e que julgou existir cientificamente comprovada.
Na Rússia, nós temos aparelhos criados pelo físico Kirlian, chamado Fotos Kirlian, em que de alguma forma são fotografados os campos energéticos dos seres vivos, das folhas, dos animais, dos seres humanos, e que refletiriam uma espécie de emanação energética que não provém apenas, aparentemente, só do corpo físico. Ela tem uma categorização de energia, talvez eletromagnética, que escapa à mesma categorização ou classificação das nossas células do corpo denso. Nós temos o físico Nizar Mulani, de Houston, dos Estados Unidos, e que trabalha com o tomógrafo de emissão de pósitrons para diagnosticar doenças. Esse aparelho percebe desordens no campo energético das criaturas vivas que precedem a instalação de desordens físicas, que diagnosticam doenças antes que elas se manifestem no corpo físico. E os trabalhos também são muito interessantes. Do ponto de vista espiritual, o que nós temos? O espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, falou-nos alguma coisa a respeito da aura. Ele diz que é um campo de força que se irradia ao redor dos homens e modificado pelo pensamento. E Kardec? Kardec falou da aura? Não especificamente. Entretanto, na Gênese, quando ele fala do perispírito, ele diz que o perispírito não fica preso ao corpo físico, irradia-se ao redor do corpo humano e, modificado pelo pensamento da criatura, modula como que uma atmosfera fluídica, uma atmosfera de energias. Nos seus escritos também, compilados após seu desencarne em obras póstumas, ele se estende um tanto a mais a respeito da aura humana. E as pessoas podem procurar, se quiserem saber mais a respeito, pesquisar um pouco nas obras póstumas. Quem pode vê-la? Videntes em transe, pessoas que entram em transe, num estado de percepção ampliada, às vezes descrevem cores, energias, que circundam determinadas criaturas. Entretanto, todos esses dons são inerentes à natureza humana. Todos nós podemos senti-la. Quando nós chegamos a um ambiente ou nos aproximamos de uma pessoa, nós nos sentimos mal ou bem, atraídos ou com aversão. Quando pensamos em alguém distante, muitas vezes parecemos perceber o estado mental ou emocional dessa pessoa. Sentimos alegria ou sentimos tristeza em nós mesmos. Muitas vezes estabelecemos laços fluídicos com outras mentes e captamos a atmosfera fluídica das criaturas. Então não é preciso ser vidente para percebê-la. Vamos deixar o termo ver de lado, porque mesmo o vidente não vê com os olhos do corpo físico, ele vê com a sua capacidade perispiritual, com os olhos da sua mente. Então podemos todos nós sentir a aura alheia, mas precisamos cuidar, especialmente de manter a nossa atmosfera fluídica em boas condições, vibrando, emitindo bons pensamentos e bons sentimentos, cultivando as energias superiores para sermos companhia agradável e atrairmos também a presença de espíritos amigos. Muita paz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.